Queria falar de dois assuntos para vocês. O primeiro é sobre tomar cuidado com clientes bonzinhos. Eu já estava para gravar esse vídeo há um tempo, só que acabei conseguindo fazer só isso agora. Dois assuntos. O primeiro, cuidado com o cliente bonzinho, e o segundo é que honestidade de fato vale a pena. Esse segundo é muito clichê, né? Mas é verdade, gente. Vale muito a pena e eu vou explicar o porquê. Vamos lá, começando o primeiro tópico. Se você está começando uma operação agora, se você está iniciando uma empresa, um pequeno negócio, seja com um parceiro, uma parceira, um sócio, uma sócia, não importa. Toma muito cuidado, eu vou reforçar. Toma muito cuidado com o cliente bonzinho. O que eu tô querendo dizer com isso? No começo aqui, quando nós começamos a tocar a operação, dois clientes que nós ajudamos, muito bonzinhos, até o sotaque, eu não vou falar a região do país aqui, senão o pessoal vai me chamar de preconceituoso, mas uma conversa gostosa de ouvir, um sotaque gostoso de você conversar, de você acompanhar. Pra você ter uma ideia, até me mandou brindes. Ele gosta de pescar, né? E aí, numa pescaria no final de semana, ele me mandou algumas tilápias assim muito bonitas. E eu recebi na minha casa, preparei junto com a minha esposa e realmente estava muito gostoso. Então assim, uma pessoa muito solícita, muito educada, fez serviço com a gente. Ou seja, tivemos um gasto aí tremendo. Agora pergunta para mim se esse cliente pagou. Cara, nós facilitamos de todas as maneiras. Ligamos, propomos um parcelamento muito mais esticado para ele pagar uma pequena parcela ali por mês. Normalmente quem trabalha com indústria sabe que dificilmente existe pagamento por mês, no máximo até 120, né? 30, 60, 90, 120. É óbvio que nós facilitamos, é óbvio que existe uma flexibilidade muito grande para a gente poder ajudar esse cliente. Só que empresa, ela não é ONG, ela não é instituição de caridade, ela precisa dar lucro. Então você, presta atenção, está iniciando uma operação agora, de novo, não importa o tamanho da sua operação. Você vai fazer bolo na cozinha da sua casa, você vai fazer gelinho ou geladinho, o pessoal chama de vários nomes, e vender na porta da tua casa. Precisa dar lucro, criatura, não importa, precisa dar lucro. Coloque isso na sua cabeça, porque você não é uma ONG, você não está fazendo caridade. Você tem custo, você tem trabalho para fazer aquilo e aquilo precisa te dar um retorno financeiro. Ponto. Sem discussão. Um outro cliente, a mesma coisa. Dessa vez foi um prejuízo um pouco menor. Nós fizemos um kit de ponteiras e anéis e ele também, preciso. Eu vi vocês no Instagram, queria conhecer o trabalho, facilita para mim a mesma história. Facilitamos o pagamento, entregamos a peça e pergunta se ele nos pagou, não pagou. Então, os dois bolos praticamente que a gente tomou, valores até substanciais, tá, galera? Daria para comprar um carro usado aí popular. Só que felizmente, como a gente sempre teve um controle muito eficiente do nosso fluxo de caixa, financeiro não sofreu tanto, mas a gente deixou de pagar. Eu paguei fornecedor, paguei tratamento térmico, paguei matéria-prima, paguei água, luz, energia, internet, paguei funcionário e eu não recebi nada desses clientes. Eu falo eu porque fui eu que atendi. Então, toma cuidado. O segundo assunto aqui, rapidamente, para não estender muito no vídeo, é que a honestidade, ela vale a pena. Deixa eu explicar para você. Eu acabei de falar com um cliente que ele vai enviar algumas peças aqui para gente poder analisar, fazer aplicação de cromoduro, fabricar ali uma outra peça que ele falou que está muito danificada. E esse mesmo cliente, há um tempo atrás, nós fizemos uma peça com algumas dimensões atípicas a que normalmente nós estamos acostumadas a fazer. É uma peça muito grande. E eu não tinha, foi eu que atendi esse cliente, eu não tinha muita noção do tempo de usinagem. Então eu calculei um tempo a mais, mas eu não comentei isso com o cliente. E eu consegui otimizar com o pessoal da produção a conclusão dessa peça. Resumindo, aquilo que nós cobramos dele não condizia de fato com o que nós havíamos cobrado. Então, qual que é a nossa obrigação como empresa, a minha como vendedor, é descontar esse valor do cliente. E o valor já estava aprovado, ele aprovou lá um valor X, nós poderíamos faturar esse valor tranquilamente. Ele já tinha concordado em pagar e seguir a vida. Só que isso não é certo, não é correto. Se eu conseguir otimizar o processo e eu não tinha muita ideia do tempo de usinagem, o custo que isso geraria, mas nós tínhamos que passar um valor para o cliente, cara, por que não descontar? Já que eu consegui otimizar. E eu liguei para esse cliente, falei com ele na época e falei, nós vamos conseguir descontar daquele valor que foi aprovado um valor X. Acho que não era nenhum absurdo, mas era um valor ali que eu poderia aportar em um outro projeto ali da fábrica dele. E é óbvio que ele ia ficar feliz, como de fato ele ficou. E ele me ligou hoje,
tive uma conversa com ele, que isso aconteceu com outro fornecedor, e o fornecedor falou para ele que ia aplicar esse desconto, mas acabou não aplicando. Cobrou lá, jogou no meio do valor, enfim. E ele percebeu. Ele falou para mim que esse fornecedor não faz mais nada para ele, porque isso gerou uma quebra de confiança. E aí eu até relembrei ele, né, da vez que a gente fez isso, e ele falou a seguinte frase para mim: é por isso que vocês, como empresa, estão fornecendo para mim, Danilo. Pô, cara, eu fiquei muito feliz de escutar isso dele, porque a gente trabalha, cara, de uma maneira séria, concorre até de uma forma desleal, porque tem um monte de picareta no mercado, e quando você escuta isso de um cliente, isso é muito bom, cara, eu fiquei muito feliz. E concluí que, lógico, eu já sabia disso, mas reforçou mais ainda. A honestidade vale a pena, eu poderia cobrar dele tranquilamente aquele valor, já tinha sido aprovado, poderia ganhar um pouco a mais ali, mas a que custo? Não é certo, na minha opinião. Não é certo. Então pega essa visão, toma cuidado com clientes bonzinhos. Não existe bonzinho no mundo empresarial. Ou a pessoa pode, ou a pessoa não pode. É assim que funciona o jogo, galera. Por mais cruel que seja. Pô, tá com o CNPJ restrito, ou seja, tem dívida no CNPJ, cara, não perde nem tempo, aí você nem fatura. É 50-50. 50% no pedido, 50% na entrega. Ponto. A não ser que seja um cliente que você conhece muito, que ele já fez muito serviço com você, esteja passando por um revés ali na empresa, e mesmo assim você tem que tomar muito cuidado, porque amizade é amizade, negócios à parte, ponto final. E a honestidade. Seja honesto, R$1, 2, 50 centavos, não importa. E se o seu cliente perceber essa honestidade em você, pode ter certeza que se do outro lado tiver uma pessoa honesta também, você não vai se arrepender, você só vai ganhar.